Olá, seja bem-vindo a essa aula e agora nós vamos falar do circuito elétrico, tá? Então vou te mostrar na tela do computador, lá dentro do Tinkercad, como que vai ficar esse circuito montado. Vamos dar uma olhadinha? Bom, dá uma olhada aqui. Eu não achei o micro switch exatamente aqui nos componentes do Tinkercad, mas achei esse botãozinho aqui que parece bastante com ele. Bom, como é que ele funciona? Ligando nas duas primeiras perninhas, tá vendo? Ó? Quando ele não está pressionado, a corrente não está circulando. Quando eu pressionar o botão, a corrente vai começar a circular por aqui. Se eu pegar isso daqui e conectar ele no primeiro pino aqui, ó, o que vai acontecer? Do jeito que ele está aqui, sem pressionar, o circuito está fechado, então tem corrente circulando. Quando pressionar, o circuito abre e aí não tem mais corrente funcionando, tá? Então nós vamos usar ele nessa configuração aqui. Lembrando que em cada uma dessas perninhas você não vai conseguir encaixar ela na protoboard, então você vai precisar puxar um fiozinho para poder conectar aqui e um outro fiozinho para poder conectar aqui, né? Eu uso aquele fiozinho de rede, como eu comentei com vocês no começo. Como é que vai funcionar esse circuito? Ele vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos usar a porta 7 aqui, ó, para identificar se o botão foi apertado ou não. Como é que vai ser identificado se o botão foi ou não apertado? Dessa forma, os 5 volts, tá vendo aqui, ó? Ele está conectado diretamente no nosso botãozinho aqui, ó. Então, ó, esse fio vermelho é a corrente de 5 volts, né, que está vindo lá do nosso Arduino. Então, vem os 5 volts, passa pelo fio aqui, vem por aqui, entra no fio aqui e vai passar por dentro do nosso botão, saindo para o lado de cá, tá vendo? O que vai acontecer aqui? Vou tirar isso aqui um pouquinho para não confundir. O que vai acontecer aqui? Vai vir a corrente do lado de cá, pressionei o botão, ela vai vir aqui e vai pegar o caminho desse fio azul e vai até a porta de número 7. Então, ela vai pegar o caminho do fio azul e vai chegar lá na porta de número 7. Quando eu soltar o botão, a corrente vai parar de fluir para cá e não vai chegar nada na porta de número 7. Então, o que eu posso entender com isso? Sempre que o botão for pressionado, como é que eu vou identificar que o botão foi pressionado? Porque chegou uma corrente de 5 volts aqui na porta de número 7. Então, o botão vai servir para liberar a corrente de 5 volts ou cortar a corrente de 5 volts que está indo para a porta de número 7. Então, o que a gente vai entender aqui? Sempre que bater uma corrente de 5 volts na porta de número 7, o botão foi pressionado. Então, não necessariamente o nosso circuito sabe que ali existe um botão. Ele não sabe nem o que é um botão, né? Então, quando você pressiona o botão, você está criando um sistema elétrico que vai fazer com que uma corrente bata lá na porta de número 7 e com isso o seu Arduino vai ter a informação de que o botão foi apertado. Só que ele não sabe o que fez aquela corrente estar lá. Você que está criando isso. Quando a gente usa sensores dentro dos nossos robôs, nós vamos usar muitos sensores mais para frente, né, no desenvolvimento do nosso curso, e você vai perceber que esses sensores eles captam informação, transformam isso num número e com base nesses valores que são alterados à medida que o sensor vai percebendo o que está acontecendo no mundo externo, é que nós vamos criando as funções dentro do nosso sistema, tá? Então, é importante o aluno entender nessa aula que quando um botão é pressionado, o que acontece dentro do circuito é que um valor muda, um número se altera. Quando você para na frente da porta do shopping, que ela se abre sozinha, o sensor infravermelho captou alguma coisa ali, ele captou um movimento ali e um valor mudou. Uma vez que esse valor mudou, a porta se abriu. Quando você sai da direção do sensor infravermelho, o valor altera de novo e a porta se fecha. Então, é um valor que está sendo alterado, que o sensor ele simplesmente capta um valor diferente de acordo com o que está acontecendo. Então, quando você pressiona o botão, o que acontece? Uma corrente flui e bate lá na porta 7. Então, a porta 7 agora, ela sabe que tem uma corrente de 5 volts chegando ali. E aí você vai programar o que você quer que aconteça
quando essa corrente de 5 volts bater ali, tá? Então não necessariamente vai acontecer porque apertou o botão. Você vai criar lá na programação, né, o que você quer que aconteça quando uma corrente de 5 volts chegar na porta de número 7, tá? Só que quando o botão estiver solto, vamos dar uma olhada lá no circuito para ver o que vai acontecer. Quando o botão estiver solto, o que vai acontecer? Vou colocar o resistor aqui de volta. O GND, ó, tá vendo? Ele tá vindo por aqui, ele vem e ele desce aqui, entra pelo resistor e pega o mesmo caminho para a porta 7. Ah, ele pode pegar esse caminho aqui? Pode, mas quando ele chegar aqui não encontra nada, né? Porque o botão não está pressionado, então ele vai vir para cá. Então, vai vir aqui e a porta 7 vai receber quem? Vai receber o GND. GND é 0 volts de tensão. Então, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 0. Quando eu pressionar o botão, a corrente vai vir por aqui, ó. Só que aqui, olha que observação interessante aqui, ó. Tem dois caminhos. O 5 volts pode pegar esse caminho aqui, é o caminho que está o resistor, ou ele pode pegar o caminho do fio azul. Qual caminho ele vai pegar? E aqui vem um ponto bem importante, tá? A corrente elétrica, ela tende a pegar o caminho com menos resistência. Então você tem dois caminhos, um caminho com o resistor e um caminho sem o resistor. Para onde que ela vai? Para o caminho que não tem o resistor. Então quando eu pressionar o botão, o 5 volts vai correr, vai ver dois caminhos, o caminho com o resistor e o caminho sem, e ele vai pegar o caminho que não tem o resistor, tá? E aí a corrente de 5 volts vai chegar lá na porta 7. Quando o botão estiver solto, o que vai acontecer? O GND vai vir, vai passar pela resistência e vai chegar lá na porta 7. Então, bateu 5 volts na porta 7, o botão está pressionado. Bateu o GND na porta 7, o botão não está pressionado. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender, tá? Da corrente elétrica. Como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar exatamente dessa forma. Como é que eu indico para o Arduino que o botão foi pressionado? Quando a corrente de 5 volts chegar até a porta. Como é que eu indico para ele que o botão está solto? Quando o GND chegar até a porta, tá? Então ele não sabe necessariamente que é um botão e nem que ele foi pressionado, mas ele sabe que uma corrente de 5 volts chegou na porta 7 e ele sabe que o GND chegou na porta 7. Uma vez que esses valores chegaram, o Arduino vai converter isso. Ele vai converter em dois valores. Ou ele vai converter no valor 1, ou ele vai converter no valor 0. Quando esse valor vai ser 1? Quando eu pressionar o botão, a corrente de 5 volts vai ser convertida com o sinal de número 1. Quando eu soltar, a corrente de 5 volts vai ser convertida com o sinal de número 0. Tá? Então, só vai chegar dois valores na porta de número 7. Ou vai chegar o valor 1, ou vai chegar o valor 0. E partindo daquele conceito de sistema binário, porque a nossa porta é digital, então ela vai enxergar o sistema binário, 0 é desligado e 1 é ligado. Então, quando eu aperto o botão, chega o sinal, né, de 5 volts, representando que a porta está ligada. Quando eu solto o botão, chega o sinal de 0 volts, representando que a porta está desligada. Então, se você recordar das aulas anteriores, como é que é uma porta digital ligada? A porta digital ligada, ela está high. Então você coloca lá, digital write, porta 3, high. O que você fez? Você ligou a porta. Você definiu a carga de energia dessa porta como uma carga alta. Digital write, porta 3, low. O que você fez? Desligou a porta. Deixou ela como uma carga baixa. Então quando bater 5 volts na porta 7, o que ele vai entender? A porta está high. Quando bater 0 volts de tensão que vier do GND lá para a porta 7, o que ele vai entender? A porta está low, tá? E agora nós vamos ver lá na programação isso acontecendo. Eu vou te mostrar lá na próxima aula como que a gente vai fazer isso.